Olá, Itavuano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai realizar a correção da semana 2 do PET 5. Na primeira atividade, a gente tem um texto que se chama O Último Pedaço de Frango. Esse texto é uma crônica, tá? As crônicas, gente, são textos narrativos, né, geralmente publicados em jornais ou até revistas, e eles tratam de temas, assim, do cotidiano, né? São textos literários, tá bom? As diferenças entre uma crônica e um conto é que um conto, ele geralmente ele não necessariamente traz temas do cotidiano, ele pode trazer temas gerais, né? Desde uma superstição até um caso que aconteceu há muitos anos atrás, enfim, um fato histórico, né? Um conto. Mas a crônica não, a crônica ela tem a ver mais com esses eventos do cotidiano, que quase ninguém para reparar e para comentar sobre eles, né? Mas aí o cronista, ele com seu olhar atento, né? Ele vai lá, capta esses momentos e faz disso uma obra de arte. Então vamos lá, o último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crianças que pedira aos meus alunos, cujo tema era culinária mineira. Então, meu aluno Nirton contou. Certo dia, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o estômago roncou. Para provocá-lo, eu gritei quando ele estava no alto do barranco soltando o papagaio. Ô Nelson, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr. Nelson então começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo quão rápido era meu irmão. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. A baba estava tanto que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão. Nisso, ele fez uma pausa e meu pedido, então perguntei nisso ele fez uma pausa a meu pedido. Então perguntei à turma: como será que acabou a história? Célio deu desfecho meio inesperado, que provocou gargalhadas diante de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Mas o final era bem diferente, conta o Nirton. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou no chão o último pedaço de frango e embarafustou pelo mato adentro. Embarafustou, palavrinha nova, nossa, eu nunca vi essa palavra. Pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. Gente, vocês notaram que esse texto está sem pontuação? Pois bem, vocês vão pontuar esse texto, tá? Aí faltam muitos pontos. Falta ponto final, faltam vírgula, faltam travessões nos diálogos, faltam 2 pontos, tá? Então são esses os elementos que faltam. Faltam vírgulas, faltam ponto final, faltam travessões e faltam 2 pontos, ok? Então vocês vão pontuar esse texto. Por exemplo, na primeira frase, estava ouvindo a leitura das crianças que pediram aos meus alunos, vírgula, cujo tema era culinária mineira. Então, meu aluno Nirton contou 2 pontos. Certo dia, vírgula, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Ponto final. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o estômago roncou. Ponto final. Para provocá-lo, eu gritei, vírgula, quando ele estava lá no alto do barranco soltando papagaio. Ponto. Ô Nelson, vírgula, só tem um pedaço de frango para o jantar. Ponto final. E comecei a correr. Ponto.
Nelson, então, começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, vírgula, sabendo o quão rápido era meu irmão. Ponto. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. Ponto. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão. Longe, vírgula, no chão. Ok? Longe no chão não existe, é longe, vírgula, no chão. Vírgula antes de junta adverbial de lugar. Nisso, vírgula, ele fez uma pausa e meu pedido... Nisso, vírgula, ele fez uma pausa meu pedido. Ponto. Então, perguntei à turma, 2 pontos. E agora aqui, no início dessa frase aqui de baixo, travessão, porque é um diálogo. Como será que acabou a história? Ponto de interrogação. Célio deu o desfecho mais inesperado que provocou gargalhadas diante de tanta maldade. 2 pontos, travessão. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Ponto de exclamação. Mas o final foi bem diferente, vírgula, conta Newton. Travessão. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, vírgula, minha cachorra, ponto. Ela pegou no chão o último pedaço de frango e embarrafustou pelo mato adentro, ponto. Nem para mim, nem para ele, vírgula, concluiu meu aluno pesaroso, ponto. Então, eu falei aqui dos pontos que vocês vão colocar, tá bom? 2. Indique nas linhas abaixo a pontuação utilizada por você no texto e indique o motivo de seu uso. Bom, gente, essa questão aqui é um pouco complicadinha, né, para vocês fazerem, mas vamos lá. Vocês vão justificar por quê. Todos os pontos finais que nós colocamos para marcar uma pausa, tá? Uma pausa maior. A vírgula é usada para marcar uma pausa menor que a pausa provocada pelo ponto. Os 2 pontos, eles são usados para introduzir uma explicação, ou no caso desse texto, uma fala. E o travessão, ele é usado para marcar as mudanças de fala, as mudanças das personagens que falam, ok? Então, recapitulando, o ponto final é usado para marcar uma pausa maior. A vírgula é usada para marcar uma pausa menor. Os 2 pontos são usados para introduzir o discurso direto livre, que são as falas das personagens. E os travessões são usados para marcar a troca das falas, tá? Para marcar o discurso direto livre e a troca das falas das personagens. Para isso é que serve o travessão. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem estar me chamando no privado para a gente sanar essas dúvidas. Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Eu não vou ler esse texto todo, mas é uma notícia que conta a morte do escritor Carlos Drummond de Andrade. No dia dessa notícia, havia feito 20 anos que ele havia morrido. Ele morreu no Rio de Janeiro, ok? Ele é mineiro, nascido na cidade de Itabira, mas ele passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, porque lá ele foi funcionário, ele trabalhou como funcionário público. E ele se considerava mais carioca do que mineiro, né, na verdade. Então, é uma notícia. O assunto tratado nessa notícia é a
a lembrança, né, a comemoração, na verdade a comemoração não, né, porque não se comemora a morte, mas a notícia de 20 anos da morte do escritor Carlos Drummond de Andrade, do poeta ou do escritor Carlos Drummond de Andrade. Esse é o assunto da notícia. Na questão número 2, tá pedindo para vocês darem um título a essa notícia, então sejam criativos. Eu gostei muito da parte em que eles falam que quando ele estava no hospital, ele pediu que o médico lhe receitasse um infarto fulminante. Então ele já estava assim, um pouco velhinho, né? Com 84 anos, e ele queria morrer, né? Então, talvez vocês podem fazer uma brincadeira aí com esse fato, né? Drummond pede que lhe receitem um infarto fulminante, por exemplo, né? Porque aí vocês vão estar dando um título, digamos assim, literário a um texto que não é literário, mas ficaria muito bacana se vocês fizessem isso. Porque, gente, nenhum médico vai receitar um infarto fulminante, mas até na hora mais crítica da vida dele, ele agiu com inteligência, né? E ele foi capaz de brincar, mesmo estando numa situação crítica. Questão número 3. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? Quer dizer que ele se sentia mais carioca do que mineiro, né? Ou que ele era mais carioca do que mineiro. Alguma coisa assim do tipo. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Gente, tem vários textos do Carlos Drummond de Andrade. Tem A Pedra no meio do caminho, que eu não me recordo necessariamente o título desse poema, mas é aquele que começa assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse é um dos textos mais famosos do Carlos Drummond de Andrade, mas tem muitos outros, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Na atividade 3, a gente tem algumas charges, e as charges são textos que circulam em jornais, em revistas e principalmente na internet. E a gente sabe que as charges elas fazem uma crítica. Então, todas essas 4 charges elas estão criticando temas do cotidiano, temas diferentes, né? Nós vamos ver quais são. O texto 1 está criticando o desmatamento, né? O que houve com ele, né? Pergunta o jogador. Aí o técnico responde: ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Então tá criticando aí com uma dose de humor claro, né? O desmatamento. Texto 2, tempos modernos. Eu adoro esses nossos momentos em família. Então tá ironizando aí os momentos em família, né? Cada um com seu dispositivo tecnológico, mas na verdade sem interação nenhuma entre os próprios membros da família. Então, o texto 2 está criticando o uso exagerado das tecnologias no convívio, pelo convívio ou no convívio familiar. Não acredito não, amiga. Uma queima no shopping, né? Diz a mulher. E o marido responde: calma, mulher, é um incêndio. Né? Então, para o homem, queima não quer dizer necessariamente promoção, né? Queima de estoque, que vai vender o estoque a preços baixos para levar logo. Mas um incêndio, né? Então, o homem ele tende a interpretar a linguagem no seu sentido literal e a mulher no sentido figurado. Texto 4. E o carro do lixo, Joãozinho? Então, assim, né, a mãe, geralmente lá de dentro de casa, tá perguntando cadê o carro do lixo. E Joãozinho sobe justamente em cima do lixo para poder ver se o carro tá chegando. Daquele monte de lixos, né? Então, nessa charge, tá criticando o quê? O nosso consumo excessivo,
que gera o quê? A produção excessiva também de lixos, não é mesmo? Então, recapitulando, texto 1, a charge 1 está criticando o desmatamento, a charge 2 está criticando o uso exagerado das tecnologias no convívio familiar. A charge do texto 3 está criticando a diferença, né, da mentalidade de uma mulher e da mentalidade de um homem. E o texto número 4 está criticando a produção exagerada de lixo pelas pessoas. Então é isso, gente. Correção da semana 2 do PET 5.